Olá, meu querido irmão em Cristo, meu amigo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao assunto sobre o falso profeta. Temos gravado algumas mensagens dentro desse assunto, com o objetivo, é claro, de ajudar a igreja local, especialmente a Segunda Igreja Batista Bíblica em Avelino Lopes, mas, é claro, também abençoar as pessoas ao alcance da nossa voz. Onde quer que essa mensagem esteja alcançando ou chegando, a nossa oração é que você seja ricamente abençoado, que você seja ricamente fortalecido pela palavra de Deus e que dentro desta perspectiva do falso profeta, você esteja inteirado de algumas características dele, para que você não seja uma presa fácil, para que você não seja mais um daqueles que são levados pelo engano do anticristo, ou seja, do falso profeta. É claro que ele é uma personificação de Satanás, é uma personificação do anticristo, e ele então virá com todo o poder de engano, de mentira, da injustiça, para enganar especialmente aqueles que não receberam o amor da palavra de Deus para serem salvos. Mas você, como salvo, que faz parte do povo de Deus, este é um grito de alerta para você. Eu gostaria de te pedir, fazer um pedido a você. Pegue um caderno, uma caneta, anote todas as referências. Você não vai dar conta de ler e ouvir ao mesmo tempo. Procurar na Bíblia e ler ao mesmo tempo que você está ouvindo essa mensagem. Então, uma boa coisa que você possa fazer é pegar uma caneta, anotar as referências que eu estou citando, e depois então você vai conferir aquilo que eu estou pregando. Seja inteligente, não acredite naquilo que eu digo, mas naquilo que a Bíblia diz, a menos que aquilo que eu digo esteja dentro da palavra de Deus, ou seja, uma reflexão da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a nós pregadores, Deus elegeu neste mundo como embaixadores dos céus, nos encarregou da palavra da reconciliação, e quando estamos falando é como se Deus estivesse falando por nós. Obviamente precisamos tomar cuidado quando estamos ouvindo um pregador para conferir se aquilo que está falando é realmente da palavra de Deus. Portanto, te aconselho fazer isso. Pega uma caneta, seja sábio nesse sentido, anote tudo aquilo que eu estou falando, quer dizer, as referências, e depois você lê na sua própria Bíblia, você vai se fortalecer, você vai se certificar e tirar as conclusões de tudo aquilo que eu estou pregando. Esse é o meu desejo, é a minha intenção, esse é o alvo da mensagem da palavra de Deus, é te fortalecer, é te ensinar. O falso profeta. Já temos dado aqui algumas características desse personagem, mas eu quero falar nesta manhã sobre o verdadeiro profeta. Quais são as características que a Bíblia Sagrada nos fala sobre o verdadeiro profeta de Deus? Sabendo que o profeta é aquela pessoa que traz recado de Deus. Ora, sempre foi assim o reino de Deus. Alguém que está no topo, transmitindo o recado, ou seja, dando recado, enviando o recado para alguém que está aqui embaixo, transmiti-lo aos que vão receber o recado. Sempre foi assim. Imaginem o povo de Deus, Israel, Deus no topo, lá nos céus dos céus, no seu trono, falando a Moisés, e Moisés, por sua vez, transmitindo o recado de Deus ao povo. Então o povo sempre foi muito dependente de um arauto de Deus. O povo sempre foi dependente de um porta-voz de Deus. O povo sempre foi dependente de um atalaia, aquele que dá aviso da parte de Deus. É aqui que corre o grande perigo. Dado a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa necessidade de um atalaia de Deus, de alguém que traga para nós o recado de Deus, é aqui que entra o grande perigo, e é exatamente nesse cenário que entra o falso profeta, com a sua mensagem falsa e perigosa. No capítulo 3 de Ezequiel, anote na sua Bíblia, no seu caderno, capítulo 3 de Ezequiel, os versos 16 a 19, não vou ler,
Você pode ler depois. Deus disse a Ezequiel: quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí, eu te elegi como atalaia sobre a casa de Deus, sobre o meu povo Israel. Ora, você vai ouvir da minha parte e dar o recado ao povo conforme eu lhe mandei. Quando tu ouvires que o perigo vem sobre o povo, como atalaia você vai avisar. Se o povo der por avisado, você salvaste a sua alma e, obviamente, o povo também se salvou. Se por acaso o povo não der ouvido à tua voz, tu livraste a tua alma, mas o povo pereceu na sua impiedade. A partir do momento que damos o recado, o povo não atende o recado de Deus, a nossa responsabilidade foi cumprida diante de Deus e diante dos homens. Por isso eu sempre acho que a nós ministros do Evangelho, a nós pregadores, pastores e líderes, foi dada uma responsabilidade tão grande. Nós não merecemos, é claro, mas como disse Deus ao profeta Ezequiel, eu te constituí. Portanto, dependemos muito de Deus, dependemos muito da Bíblia para trazer a você uma mensagem sadia, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de esperança e, sobretudo, uma mensagem que esclareça a respeito fatos que para nós muitas vezes têm sido tabu. Eu acredito que nós temos ouvido muito pouco sobre falsos profetas, ou sobre os falsos profetas. Temos ouvido muito pouco sobre a volta de Jesus ao mundo. Temos ouvido muito pouco sobre o inferno. Me lembro que outro dia para a igreja preguei 12 mensagens sobre Satanás, conhecendo o nosso inimigo. Já preguei série de mensagens sobre a igreja, sobre a volta de Cristo e assim por diante. São assuntos que parecem terem desaparecido do púlpito das nossas igrejas. Eu lamento, querido, que nós estamos muitas vezes criando um grupo de diabéticos e anões e também obesos. Já foi dito pela medicina que açúcar faz muito mal para a saúde humana. Ele causa diabetes nas pessoas que ingerem açúcar. Até foi noticiado que fizeram uma campanha para tirar o máximo de açúcar dos alimentos que nós ingerimos, por causa do grande perigo que corre. Sabe, o que temos visto nos dias atuais são mensagens que, lamentavelmente, na maioria das vezes, água com açúcar. Estamos criando diabéticos. Mensagens que é dito como leite para crianças. Estamos criando anões, mas, sobretudo, anões e diabéticos muito obesos, cheios da palavra, cheios de conhecimento, cheios de sabedoria, mas vazios de Deus. Então é um povo fadado ao fracasso, é uma geração fadada à presa, ou seja, a ser uma presa fácil, o lobo que está rodeando como leão, procurando a quem possa tragar. O próprio Jesus escrevendo ou falando no capítulo 10 de João escreveu dizendo o seguinte: Jesus Cristo diz no versículo 1: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu li o versículo 1 e o versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 10. Agora versos 13 e 14. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E aí ele diz no versículo 14: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, das minhas ovelhas sou conhecido. Portanto, Jesus disse aqui numa palavra muito simples e muito clara, numa linguagem, Jesus sempre teve uma linguagem muito simples e direta.
Olha, o ladrão é aquele que não entra pela porta, é aquele que procura uma maneira de entrar pelos fundos da casa, pelos fundos do quintal, é aquele que tenta entrar furtivamente, é aquele que, ao entrar numa residência, ele tem um interesse, é subtrair os bens. Ora, ele está falando do falso profeta, ele está falando daquele que não deseja bem a nossa alma, daquele que na verdade ele furtivamente entra na nossa vida através da mentira e do engano, e ele furtivamente tira de nós a liberdade que temos em Cristo. Pedro disse: tome cuidado, ele está em derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Querido, será que não é tempo de nós, pastores, líderes, começarmos a alertarmos o rebanho do Senhor, para que sejam aí avisados quanto há tantas falsas mensagens que temos ouvido no mundo atual? Eu acho que sim. Você seria capaz de confiar o seu cartão de crédito a um estelionatário? Você seria capaz de confiar a chave do seu apartamento, do seu automóvel, do seu iate, ou a bússola, ou seja, o controle do seu avião a um ladrão, a um salteador? Eu creio que não. Porque muita gente confia a sua alma a falsos líderes, a falsos profetas. E olha que não são poucos, são muitos. Me lembro que certa vez eu estava pregando em uma determinada região, e quando termina a mensagem, o Senhor veio para mim com um sorriso muito grande, feliz, e disse: pastor, eu, graças a Deus, sou crente. Oh, que maravilha! Falei com ele naquele momento. Eu fiz aquela perguntinha chata que eu sempre gosto de fazer: tem certeza absoluta da sua salvação em Cristo Jesus e somente em Jesus? Foi quando ele sorriu e disse: não, pastor, o senhor sabe. Ele começou a me ensinar: o senhor sabe que a salvação é algo muito profundo, sabe, é algo que não se vê, e por isso a gente só vai saber quando morrer. Daí vai vir o julgamento, Deus vai julgar a todos, e quem passar então pelo crivo de Deus, aí então será salvo. Portanto, a salvação é algo de Deus, está com Deus, Ele vai dar a quem merece a salvação. Eu parei, olhei para ele e disse: vamos ler um versículo bíblico? Sim, eu gosto muito da Bíblia. Abri em João capítulo 5, verso 24. Isso aqui são palavras de Jesus, e eu disse para ele. E Jesus disse: em verdade vos digo, ou na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ele parou como se nunca tivesse ouvido esse texto. Eu disse: vamos agora repetir juntos a leitura do texto. Ele repetiu comigo, fez um coro comigo, ou seja, um dueto comigo, e releu o texto, recitou o texto em voz alta, e depois eu fiz mais uma pergunta: entendeste o que a Bíblia diz? Na verdade, Jesus, que é a verdade, está falando através da verdade, que é a sua palavra, e ele está afirmando que todo aquele que ouve a palavra dele, que é a verdade, e crer nele, não terá a vida eterna, não entrará em condenação. O futuro dele está cancelado o poder do julgamento para ele, porque ele agora está em Cristo Jesus, mas ele agora tem a vida eterna. Ele não vai passar da morte para a vida, mas ele já passou da morte para a vida no momento que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele momento eu fiz mais uma pergunta para ele: o senhor não acha que há um problema aqui no texto lido para o que o senhor disse, a sua afirmação? O senhor é crente? Eu disse: sou, pastor, sou crente. Então a Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna. Como é que o senhor diz que crê, mas não tem a vida eterna? Onde é que está o problema? Será na palavra? Será em Jesus, que
que diz essa palavra ou é no Senhor? Ele diz, não, pastor, deve ser em mim, porque a palavra de Deus é a verdade, Jesus não pode mentir. Então, vamos descobrir. Disse para ele, onde é que está o problema? Ele disse, olha só que a Bíblia fala sobre a fé, quem crê recebe, tem vida eterna. Como é essa fé? Eu perguntei para ele, me diga como é a sua fé. Você diz que é crente. Ele disse, olha, eu vejo a lua, vejo as estrelas, eu vejo o universo, as plantas, os animais, as aves, as árvores. Então, pastor, eu creio que existe Deus. Eu disse, querido, você não crê, você sabe. Você sabe pela vista dos olhos, porque crer e saber são duas coisas totalmente diferentes. E ele queria saber como é essa fé para ser salvo. Eu peguei uma bacia, coloquei sobre a mesa, peguei 2 copos com água e entreguei nas suas mãos e disse, agora coloca a água dos 2 copos nessa bacia. Ele colocou ali e eu disse, agora eu quero que você me faça um favor, por gentileza. Separe a água do copo que estava na mão direita do copo que estava na mão esquerda. Não, pastor, é impossível. Por que é impossível? Não porque a água se misturou. Eu disse, querido, fé e salvação é exatamente isso. Quando você crê segundo a palavra de Deus, forma uma solução. O resultado da fé salvadora em Cristo Jesus é a salvação. João 10, 28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda ele diz que quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a fome, a espada, a nudez, o perigo. Estamos entregues à morte o dia inteiro, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Final da conversa ele disse, pastor, agora eu sei que eu não sou crente. Então entregue sua vida a Cristo e receba-o como Salvador pessoal. Se você faz parte desse grupo, você tem sido ensinado e alimentado por um falso profeta. É verdade. Aquele que furtivamente tem tirado de ti a liberdade que deveria ter em Cristo. Você vive num vexame de alma, de espírito, com medo de perder aquilo que na verdade nunca recebeu. Porque a salvação, uma vez recebida, nunca mais ela será tomada. Jamais, porque ela é o próprio Jesus, e o próprio Jesus fazendo-se evidência em nós, ele permanece para sempre. Ninguém pode perder Jesus. Esta é a grande verdade. Queridos, foi dado aí alguns dias atrás, não sei se quem viu a reportagem, assim de nível nacional, a prisão do grande traficante na região nordeste do país. A Polícia Federal finalmente prendeu o maior traficante procurado de todos os tempos. Mas sabe onde esse ladrão foi encontrado? Esse traficante foi encontrado numa igreja. Mas ele não estava sentado nos bancos da igreja ouvindo a mensagem para tomar uma decisão. Não. Ele estava no púlpito da igreja. Ele não estava no púlpito daquele templo pedindo perdão, fazendo declarações de quem ele era. Ele estava com a Bíblia na mão, ele estava com terno e gravata, pregando a palavra de Deus, se autodenominando missionário de uma igreja qualquer. Queridos, o falso profeta tem se manifestado de várias maneiras e tem levado tanta gente enganada, infelizmente, ao submundo da mentira, ao submundo do engano. Portanto, eu acho muito óbvio que nós preguemos sobre este assunto para dissuadir os nossos irmãos em Cristo, avisá-los e para que eles fiquem de sobreaviso e identificar esse personagem pelas suas características. Querido, olha, o verdadeiro profeta de Deus, ele tem um chamado, ele é convocado a uma missão ou compromisso específico na obra de Deus. O chamado do profeta de Deus é diretamente de Deus, sem intervenção da parte humana. No capítulo 2 e no capítulo 33 de Ezequiel, a Bíblia Sagrada diz que Deus chamou, Deus convocou
ao profeta Ezequiel e constituiu como ministro da palavra de Deus, como aquele que dá aviso. Alguns profetas foram chamados muito antes de nascerem. Olha, ser profeta não é simplesmente se denominar ou impor as mãos sobre a cabeça de alguém e consagrá-lo como profeta. Não. O profeta é uma pessoa que não tem intervenção da parte humana, tem um chamado de Deus e em muitos casos eles foram chamados antes do seu nascimento. Eis as provas. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, leia lá na sua Bíblia. Deus diz que o chamou ainda na madre da sua mãe. Um outro personagem, outro profeta dos tempos atuais, cujo Jesus disse que não houve nascido de mulher semelhante a ele, João o Batista. No capítulo 1, versos 13 a 16 de Lucas, foi chamado antes do nascimento para ser profeta, provando que o profeta de Deus tem um chamado. O ofício do profeta não é um direito de primogenitura. Deus não passa a escritura de propriedade, como temos visto nos dias atuais, os falsos profetas exibindo o poder de serem evangelistas, bispos e assim por diante, apóstolos, como se tivessem recebido um direito de primogenitura ou uma escritura assinada para exercer tal ofício. Não, o chamado de Deus, a autenticidade deste ofício ou do verdadeiro profeta vinha do próprio Deus. É Deus quem o chama, é Deus quem o institui, é Deus quem o classifica, é Deus quem justifica, é Deus quem o prepara para esta missão. O profeta é o homem de Deus. O profeta é o homem de Deus. Aqui não podemos errar. Um homem a quem Deus deu a responsabilidade de transmitir a palavra dele, oralmente dita e ouvida ou escrita na Bíblia Sagrada. Mas ele é um homem de Deus imbuído de responsabilidade da parte de Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra. São afirmativas que nós precisamos aprendermos. Deus tem um compromisso e um zelo pela sua palavra. Logo entendemos que todo aquele que quiser um compromisso com Deus há de ter primeiro um compromisso com a sua palavra escrita. Era assim os profetas do Velho Testamento e não é diferente dos dias atuais. Olha, Isaías capítulo 55, versículo 11, disse Deus: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, ela vai fazer aquilo para a qual foi designada. E também encontramos em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus dizendo: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Jesus, por sua vez, veracidando a palavra de Deus, a qual ele pregava, ele disse: não cairá um jota nem um tio, sem que todas as coisas se cumpram. A palavra de Deus, ela é a verdade, porque ela é o próprio Deus na pessoa de Jesus, se revelando a nós através da escrita. Então Deus tem um compromisso com a sua palavra. Quer um compromisso com Deus? Quer alguém que tem um compromisso com Deus? Veja se essa pessoa tem um compromisso com a sua palavra. Do contrário, não pode haver resultado positivo. Deus exige do seu profeta uma extrema fidelidade à sua palavra. Sim, Deus exige do seu profeta uma extrema fidelidade. Não que ele seja capaz de ser tão zeloso, não que ele seja capaz de ser tão fiel. Nós somos infiéis, nós somos pecadores, mas se o chamado do profeta vem de Deus, se é Deus quem o qualifica, se é Deus quem o justifica, obviamente ele vai dar a capacidade ao profeta de ser fiel a essa palavra. Tá bom? Ele vai dar a capacidade ao profeta de ser fiel ao compromisso que Deus lhe deu. Portanto, Deus exige do profeta uma fidelidade extrema na sua palavra. O capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 2, Deus disse para Moisés:
para que escrevesse na lei que não se devia diminuir nem aumentar daquilo que ele mandasse dizer. Então ele exige que sejamos fiéis em não aumentar e nem diminuir da palavra do Senhor. O verdadeiro profeta sempre vai dizer o que Deus mandou dizer. Uma expressão comumente no Velho Testamento é dos profetas: assim diz o Senhor. Cada vez que eles traziam um recado, que falavam ao povo, sempre usava dizer: assim diz o Senhor. E eles davam o recado exatamente como Deus lhe havia mandado dar. O profeta de Deus está sujeito a uma correção severa, caso ele venha diminuir ou aumentar aquilo que Deus mandou dizer. Esse eu vou fazer questão de ler para o irmão, para o amigo. No capítulo 22 de Apocalipse, deixa claro que o profeta está sujeito à palavra de Deus, assim como o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É necessário que o profeta esteja sujeito à palavra de Deus e deve ser dita exatamente como Deus o mandou que dissesse, ou que disséssemos. Não se pode acrescentar, não se pode diminuir da palavra de Deus. Doa a quem doer, a palavra de Deus tem que ser pregada como ela é. O capítulo 22 de Apocalipse, versículos 18 e 19, olha o que diz a palavra de Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro, ou neste livro. Verso 19: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Portanto, querido, o profeta está sujeito a uma correção severa da parte de Deus, caso realmente ele venha aumentar ou diminuir ou modificar a palavra de Deus. Como temos visto alguém na sua linguagem de sabedoria usar de alguns meios para minimizar aquilo que Deus diz. O inferno é chamado de Abaddon, é chamado por outros nomes, lago de fogo, alguma coisa assim, para não ser chamado inferno, porque soa muito mal para o povo usar a palavra inferno. Olha, diabo e Satanás deve ser uma linguagem amenizada por nós e deve-se usar outros termos, como Lúcifer, como o inimigo das nossas almas, e assim por diante, mas dizer diretamente Satanás, o diabo, isso espanta as pessoas da igreja, isso espanta as pessoas de nos ouvir. Queridos, o apóstolo Paulo diz: olha, quando eu fui ter com vocês, eu nada propus saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, porque eu queria que a fé de vocês se apoiasse na verdade da palavra de Deus e não na sabedoria do homem que para nada serve. Querido, é a palavra de Deus que nos dá o alimento verdadeiro, não é a nossa sabedoria, não. Olha, falando sobre esse tempo terrível que estamos vivendo, Jesus falou para João escrever a última carta do Apocalipse à igreja de Laodiceia, que inclusive refere-se aos nossos últimos dias, à igreja do povo. E ele disse no capítulo 3, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, nem morno. Vou repetir o versículo: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está falando à sua igreja, ao seu povo. Como dizes,
rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o verso 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Queridos, esse é o tempo que estamos vivendo. Não estou aqui contra a sabedoria, não, se você puder fazer cursos e mais cursos, se você puder se graduar cada vez mais, você procure a sabedoria. Salomão disse isto: com tudo que você possua, se você puder adquirir sabedoria, então, olha, adquira, porque é a sabedoria que nos liberta. Estou falando, querido, no sentido de usar a nossa própria sabedoria para anular a sabedoria da palavra de Deus. Há pessoas que são tão sábias, pessoas que hoje, igrejas ricas, não precisam de mais nada, templos suntuosos, carros de luxos, dinheiro na conta, emprego bom, família prosperando. Eu pergunto, nesse tempo de pandemia, vale alguma coisa tudo isso que nós temos? Vale alguma coisa o templo suntuoso que nós temos sem ninguém sentado nos bancos? Vale a pena o lindo carro que temos se ele não serve para fazer a obra de Deus? Vale a pena o luxuoso terno, a nossa luxuosa gravata, camisa, calça, vestido, as mulheres assim por diante, se não serve para se vestir, para servir ao Senhor? Ele diz: estão nus da verdadeira sabedoria, estão cegos, porque na verdade a sabedoria do mundo cegou a mente, estão despidos. Para onde foi a espiritualidade do tempo passado, dos nossos irmãos do passado? Para onde foi? Queridos, eu pergunto nesses dias de pandemia, eu pergunto nesses dias de tanto medo, tanto terror, que a mídia tem inculcado tanto terror no povo. Os profetas estão de boca escancaradas, pregando tudo quanto é de mentira para enganar, aterrorizar e afugentar o povo, e na verdade conseguiu. Onde estão nossos rebanhos foragidos? Eu espero que o pastor de cujo rebanho não fuja, não se esconda. É nesse momento que nós precisamos mostrarmos que nós não somos mercenários. Queridos, parece até que estamos nos adequando às medidas que o mundo está editando para a igreja. Você está sentado? Se não estivesse, sente para você não cair o que eu vou lhe dizer agora. Em uma cidade pequena do país, o prefeito da cidade, incomodado com o fechamento dos templos, ele reuniu todos os pastores, todos os líderes daquela cidade, para tratar do assunto, a abertura dos templos. Todos os pastores e líderes estavam ali, e sabe o que eles disseram para o prefeito? Não queremos que os templos sejam abertos, porque não podemos controlar o povo. Querido, eu te pergunto, que mundo nós estamos vivendo? Que tipo de líder nós temos hoje sobre o rebanho de Deus? Aquele que é mercenário, quando vê o lobo aproximando-se do rebanho, ele foge porque é mercenário e não tem cuidado do rebanho do Senhor. Querido, eu queria ver hoje, nos dias que vivemos aqui, Pedro, Tiago e João, diante de um sinédrio em Jerusalém, dizendo terminantemente: vocês são proibidos de pregar o Evangelho. E eles disseram: julga entre vocês e Deus se é mais certo ouvir vocês ou ouvir a Deus. Nós vamos ouvir Deus. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Eu queria ver hoje, se Paulo estivesse vendo os nossos dias, querido,
apanhado e dado por morto, jogado fora no lixão da cidade, e no outro dia está lá no templo pregando o evangelho do reino de Deus. Querido, eu queria ver Daniel nos dias atuais, o que ele poderia fazer diante de uma determinação judicial, que não se pode orar, não se pode cantar, não se pode ler a palavra de Deus no templo, não se pode fazer aglomeração, não se pode fazer absolutamente nada no templo. Eu queria ver Daniel diante da ordem judicial. Está lá em Daniel no capítulo 6, lê a história, por favor. Eu queria ver um Sadraque, Mesaque e Abednego diante de uma autorização do rei, de que todos deveriam se prostrarem diante das imagens de escultura da Babilônia. Eu queria ver aqueles 3 homens vivendo nesses dias atuais. Queridos, e na verdade, todos se prostraram, não foi diante de leões, se prostraram, não foi diante de um Golias, se prostraram, não foram diante de uma fornalha de fogo ardente, não foi diante dos ídolos que conduz a cidade, não, foi diante de um vírus invisível. Eu não estou dizendo para desobedecer as autoridades, eu sei que lá em Romanos capítulo 13 diz que devemos obedecer às autoridades que estão investidas de poder, mas me lembro que Jesus no capítulo 23 de Mateus, de Lucas, disse para Pôncio Pilatos, o governador da época: nenhuma autoridade te seria dada se do céu não viesse. Estou dizendo, querido, que nós nos acomodamos, parece que nós estamos traindo o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, anterior ao capítulo 13, que fala sobre a obediência e a justiça às autoridades. Ele diz no capítulo 12, na abertura do capítulo, que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto pela razão e nunca pela emoção. E ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Querido, é necessário que tomemos uma posição como líderes, como igreja, como ministros do Evangelho. É tempo de regaçarmos as mangas, é tempo de dizer realmente quem somos a verdade. Na verdade, estamos dizendo, queridos, o vírus, cujo nome significa coroa, fez que todos se prostrassem, se escondessem, fugissem, e o que ecoa no mundo atual, através da mídia, através dos meios de comunicação, são as falsas notícias, que tão perigosa, que se torna agora um caso de justiça para punir aqueles que estão usando de fake news ou de mentiras, e nós estamos enchendo os nossos ouvidos, o nosso coração dessas falsas notícias, anticristos transvestidos de autoridade para amedrontar o povo de Deus. Onde está o povo de Deus? Onde estão os atalaias de Deus? Onde estão os Gideões de Deus? Onde estão os Daniéis, os Pedros, os Joãos e outros homens que viveram no passado? Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça usados, embora obedecendo às determinações judiciais, porém inconformados com este mundo. A Bíblia diz que Ló todos os dias agoniava a sua alma, afligia o seu espírito justo por ouvir e ver aquilo que diziam, aquilo que faziam. Deus te abençoe, Deus te guarde, que esta palavra possa falar ao teu coração, possa nos alertar a vivermos dias melhores, embora numa situação péssima de terror que estamos vivendo. Nós somos responsabilizados como atalaia de Deus, mas sobretudo como aqueles que devem defender o rebanho das mãos do salteador, das mãos do ladrão. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde,
Na próxima mensagem estaremos falando sobre o que Deus diz sobre os falsos profetas. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir.